Pessoal, boa tarde. A gente vai fazer agora o bate-papo de lançamento da revista Maim. A revista Maim é a segunda edição da revista Maim, é uma revista da editora Malê, voltada para a promoção da literatura de autores negros brasileiros. Eu vou conversar hoje, é um bate-papo breve, de 30 minutos, com a escritora Thaís Espírito Santo, sobre literatura negra na escola. A Thaís, ela já fez alguns trabalhos em escolas, já visitou escolas, e ela vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência. Vamos ver se a Thaís já está por aqui. Vai ter com o Tom Farias. Nós já fizemos com o Tom Farias um bate-papo muito bom nos encontros Malê. Vou avisar aqui a Thaís que já abrimos a live. Thaís chegou. O som tá bacana, tá baixo, como que tá? Quem ficou triste por ter perdido o bate-papo com o Tom Farias, ele tem feito alguns bate-papos no perfil dele. Vale a pena vocês pesquisarem. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tá travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui, acho que é melhor desligar a internet. Tá ótimo. A Márcia falou que tá ótimo. Então, para o pessoal que está entrando agora, esse é um bate-papo de lançamento da revista Maim. É uma revista de literatura da editora Malê. Melhorou, melhorou bastante. Pronto, que bom. Então, pessoal, a gente vai conversar com a Thaís. A Thaís é uma das autoras desta publicação aqui, Olhos de Azeviche, que é uma publicação da editora Malê. Ela tem 2 contos nessa publicação. Thaís, eu te convidei, novamente boa tarde, eu te convidei para conversar aqui com a gente sobre as suas experiências em escolas, né, para a gente ter esse bate-papo. Na edição da revista, você está como colaboradora com um texto que você narra essa sua experiência, então eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Então tá, boa tarde, obrigada pelo convite. E é engraçado, né, começar, né? Eu sempre imaginei, sempre pensei em trabalhar com crianças. Estava pensando aqui, quando que isso aconteceu, né? Eu lembro quando eu fazia, estava no jongo, danças populares, e eu tinha uma vontade fiz um projeto que era sobre dança, né, e com algumas temáticas, literatura, poesia, mas que não vingou, né, digamos assim. E eu ia fazer até lá na escola em Palmares, né, que meu pai era o diretor, e aí eu sempre falei com ele, pai, vamos fazer um ano todo, né? Um ano todo sobre negritude, né? Falar da gente, falar do nosso povo. Não vingou e ficou algo assim, né? Faltando. E aí, quando vocês me convidam, né, para participar desse livro, né, dessa potência toda, minha primeira publicação, né? E, e aí os 2 textos, né? Quando parei de mandar beijos, é a Pretinha e o Pretinho, eles estão sendo lidos nas escolas. E, enfim, é uma alegria muito grande, né? E vamos lá, né? Nessas experiências das escolas. De Irecê, né? No sertão da Bahia, marcaram, acho que a escola, o Colégio Odete Nunes, marcou a editora Malê, avisando que estava lendo o Quando Parei de Mandar Beijos. E, e quando eu vi, eu fiquei muito emocionada, obviamente. Eu estava sendo
o texto está sendo atingido pelas crianças, né? E esse texto conta sobre a relação com a minha boca, conta como que atingiu consciente e inconscientemente a minha autoestima. Eu lembro dos lugares que eu ia, que eu sempre andava assim, para ninguém ver minha boca, sempre escondia, era sempre era sempre assim o foco, né? Eu sempre achava, não, vou esconder de alguma forma. E aí, quando eu vejo essa marcação e vejo lá no sertão da Bahia, me lendo e me estudando, e graças à internet que está vindo aí também, veio também para ajudar, né, a gente a se conectar. E eu entro em contato com eles, né, com o colégio. Na verdade, entrei em contato com o colégio e também com a Camila, que foi a estudante de letras que levou meu livro. Camila e Gabriela levaram meu livro para lá, para o colégio. E aí elas ficaram maravilhadas e eu mais ainda, falando que como esse texto estava sendo muito revelador, né, para as crianças, porque elas não sabiam que era, na verdade, elas não sabiam que o nome era racismo, mas muitas crianças pretas já tinham vivido aquilo. Então, foi, foi incrível, assim, né? Não incrível a questão, mas foi incrível conseguir falar com eles, né? E a partir disso eles começaram a escrever, eles começaram a escrever. Então eu fui para lá, fui para o sertão, teve a primeira feira literária Qual o nome do e eu colégio? quis ir, Colégio Odete Nunes, em Irecê. E fica a 1h30 da Chapada da Diamantina. Na verdade, está dentro, né? Tá ali. E até tá aqui, ó, o cartaz que eles fizeram. E eu vou para lá para poder estar com essas crianças, para poder conversar com essas crianças. E foi a primeira feira. E eu falei, não, eu vou, eu quero ir, né? E Salvador, né, já tenho ido bastante, um pouquinho. Então eu fui e essa feira foi fantástica. Eles muito. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. E aí teve uma hora que a gente teve a apresentação e depois fomos para as salas, né? E aí, conversando, a gente conversando e contando sobre experiências. E uma coisa me tocou muito, que foi uma. Eles sempre chamando de senhora, né? Eles são lindos, as crianças são lindas. E aí uma menina chegou, né, no meio de todo mundo, fez uma pergunta, perguntou como que se eu já tinha essa autoestima e como que ela respondia o racismo, como que eu respondia. E ela começou a chorar. Obviamente, ela é preta, né? E todo esse estereótipo, né? Do preto, do feio, né? E aí a minha vontade era pegar, assim, como todas as crianças, pegar e colocar no colo e perguntar quem foi e resolver, mas eu não podia fazer isso, obviamente. E conversei com ela, né? Falei com ela e também falei para todas as crianças, né? Como era importante, como a gente era bonito, né? A gente é bonito mesmo, e como era importante a gente saber, né? Eu perguntei para ela se ela sabia que a gente era rei, descendente de rei, de rainha, de príncipes, de pessoas altamente inteligentes e capazes. E aí, e aí foi uma resposta, e dessa resposta veio mais essa minha certeza, né, de poder contar para as crianças, de poder contar a nossa história, que foi totalmente, não só apagada, né? A nossa história foi deturpada, porque só o apagamento, ok, mas eles colocaram também que tudo que a gente aprendeu na escola, né, que nós somos escravos e que eu ficava com muita raiva quando era criança, era a aceitação da gente ser escravo.
porque no livro só tem isso, né? Não tem uma história das revoltas, não tem nada. A gente, ok, somos escravos, estamos aqui para isso. E eu ficava, gente, eu não ia aguentar. Assim, eu ia tentar fazer alguma coisa, mas não, eles apagaram, né? Eles tiraram isso e colocaram a gente como serviçal mesmo, como, não, a gente quer, preto é isso, né? Gente preta é isso. Então veio essa afirmação, né, de estar com as crianças, de trabalhar a autoestima das crianças e de cuidar dos nossos, né, de contar nossa história verdadeira. Thaís, eu imagino que quando você escreveu esses dois textos, que estão no livro Olhos de Azeviche, você escreveu antes para um blog, não foi isso? E depois eles foram publicados no Olhos de Azeviche. Mas eu imagino que você não tenha pensado que o texto poderia chegar tão longe, né? E é o ponto Uhum. de servir de material pedagógico em uma escola. E aí a pergunta que eu tenho para você é como que a gente pode fazer uso, como você entende que a gente pode fazer uso da literatura de autoria negra nas escolas como um instrumento de combate ao racismo? Nossa, a gente pode como fazer, eu penso, né, eu até tenho um exemplo de uma escola municipal em Sepitiba, que eu fui. Olha, já teve isso aqui. Que eu fui em novembro do ano passado, a professora Graziele Vidal, e foi muito emocionante, porque quando eu cheguei na escola, e aí fui subindo as escadas e fui vendo o povo preto, assim, né, nas paredes. Fui vendo e fui olhando e me identificando e ficando feliz, obviamente. Quando eu cheguei na porta, né, tinha uma mulher preta com Black Power. E aí depois eu perguntei para ela, eu falei, como foi esse processo? Ela, não, cada um ajudou, cada um esteve aqui ajudando, e tantas outras referências pretas que ficam o ano todo. Lembro que a minha mãe também é professora, minha mãe Isabel, e Isabel Correia, e aí ela e também tinham cartazes, ela recortava e antes era muito mais difícil, né, ter revista com gente preta, mas ela fazia aquela pesquisa, fazia aquele recorte todo para ter nas paredes da sala dela, para as crianças se olharem, né, e verem que elas podem ser, né, o que quiserem. Então eu acredito que o primeiro momento, assim, né, o que precisa ser feito é isso, né, referenciar a gente, que a gente pode ser o que a gente quiser, né, e a literatura mostrando isso, né, mostrando as histórias que não foram contadas, e não serão contadas do jeito que a gente conta, né, as histórias de todos e até o sentimento, como diz o Davi, né, o Banzo, né, o Banzo, o Dengo, né, esse amor que só o povo preto tem, né? Então acho que quando a gente conta, né, a gente tem uma literatura preta que fala da gente, que a gente lê e a gente sabe, assim, a gente sente, né, ali as escritas e faz com que a gente se sinta bem, né? Faz com que a gente se conheça e saiba que a gente é capaz de muita coisa, de tudo, e também passa para os colegas não negros, né, que eles também tenham, saibam disso, né, porque eles também saibam que a gente é um povo preto, a gente tem história, a gente tem nome, a gente tem família. Então é extremamente importante essa literatura preta também, muito nas escolas. O Kut, ele tem um conto, que eu não vou me lembrar o título agora, mas que é uma Uhum. professora contando em sala de aula sobre a escravidão. Muito bem escrito, como tudo que o Kut escreve, e ele vai Uhum. narrando a reação desse aluno, ele então tem um protagonista, um aluno, a reação deste aluno ao estar dentro dessa sala de aula e a forma como a professora narra
né, a escravidão. Uhum. Chega um momento que o aluno não suporta estar ali e sai da sala. Então, assim, essa experiência, eu acho que é uma experiência que todos nós vivemos, né? Todos nós, que eu Uhum. digo, dessas gerações, assim, nós passamos por isso. Como era constrangedor estar em sala de aula, Uhum. né, ouvindo essa narrativa. Não que não se deva ensinar sobre a escravidão, mas o que gera o constrangimento é a forma como isso é ensinado, né? Se Sim, a coloca naturalização, né? exatamente, que se coloca o negro como um passivo Uhum. dentro desse processo Sim. histórico. Eu me lembro que eu estudei no Instituto de Educação, então, na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, e é uma escola, Uhum. um instituto assim, muito bem reconhecido em relação à educação. Mas eu lembro exatamente dessa aula, eu vivi essa experiência, e da professora dizendo que os índios não foram escravizados porque era um povo que não se deixava escravizar. Uhum. E Sim, lembro que fiquei sim, sim. refletindo, então, na época, né, muito novo, assim. Então, os negros foram escravizados porque se deixaram escravizar. Outra coisa que também na escola eu ouvi, que era que os negros eram muito, muito fortes, e por isso eles serviam mais ao processo da Uhum. escravidão, assim. Enfim, tudo isso eu muito novo e tendo essas informações vindas de uma pessoa que eu tinha como referência, que era o Uhum. professor. Então, assim, como a gente pode trabalhar para desconstruir tudo isso e apresentar novas narrativas. Eu até acredito que os livros didáticos atuais já trabalham de um jeito mais cuidadoso ao narrar a história, assim, pelos livros que eu tive Uhum. contato. Thaís, eu vou pedir para você, então você tem dois textos aqui, no Olhos de Azevedo, e eu queria que você lesse Uhum. um trechinho do texto Quando Parei de Mandar Beijos, Vambora. que narra Vamos, uma vamos, experiência vamos. na escola, né? Sim, na escola. E é engraçado, né? Curioso. É que eu nunca tinha falado, né? Principalmente na minha família e tal. E aí, quando meu pai leu, ele falou: Não acredito. Ah, se eu soubesse, porque é algo tão assim, né? Tava tão dentro. E ele falou: Ah, se eu soubesse, eu não acredito que fulana fez isso, porque essa pessoa tem nome, né? E tem sobrenome. Mas ele ficou tão assim, né? Tão chocado, né? Ele falou: Não acredito. Eu falei: Calma, pai. Voltou. E é isso. Até uma experiência, eu posso contar aqui rapidinho? Só rapidinho. Quando nessa mesma escola tinha um menino que foi lá em casa, foi na minha casa para poder. Eu ensinava, né? Para poder acho que, estudar matemática, eu ia ensinar. E aí a gente estava sem sofá, que estava trocando e tal, e com cadeiras. Quando ele chegou na escola, ele falou: Nossa, ela é tão. Ele foi contando para todo mundo, devia estar na quinta, sexta série. Nossa, ela é tão pobre aí, que não tem nem sofá em casa, que não tem sofá. Olha isso, e foi contando. E eu sempre fui muito, né, de perguntar, né? E aí eu falei: Vem cá, como assim? Você foi na minha casa, eu fui te ensinar, e você ainda tá falando isso? Aí ele: Cala a boca, sua macaca. Quando ele falou isso, falei. Foi meio um clique, assim, tipo, tá acontecendo. Sabe? Aquela coisa assim, de estar acontecendo. E meu pai era o diretor da escola e eu fiquei muito assim, conto ou não conto? Sabe? Conto ou não, o que que eu vou fazer? Né? O que que essa informação vai levar para ele? E aí eu decidi contar. Eu fui contar, eu falei, não, porque ele tá errado, ele pode falar com outras pessoas e não posso admitir isso, né? Mas a minha vontade toda era não contar. E quando eu chego pro meu pai e eu falo, pai, fulano me chamou de macaca.
Nossa, assim, um sentimento, foi uma sensação muito ruim, porque eu pude ver, assim, nele, tipo, eu não consegui proteger, né, essa questão da proteção, essa questão de que está acontecendo mesmo, né, e mesmo eu criança. Então, assim, foi muito forte para mim. Até escrevi na faculdade sobre isso. Era uma aula de redação, alguma coisa assim. E como foi forte essa questão. Ele conversou com a pessoa, levou a advertência. Ele falou que bom que minha filha, por mais que é, tenha sofrido isso, ela conseguiu falar, ela consegue falar, porque eu ensinei muito bem em casa. Então é isso, por mais que a gente sofra racismo, mas que a gente fale, né? Por enquanto, que daqui a pouco não sei como que vai ser essa questão do. A gente sempre espera que acabe, né? Mas que agora a gente fale, né? A gente, ó, não é assim não. Não gostei, não é assim, e vamos lá, vamos resolver, né, de alguma forma, né? Então é isso. Também tem essa questão do meu compartilhar conhecimentos e ações, né, e atitudes e autoestima para essas crianças. Algumas Era isso. experiências que alguns professores narraram para mim, quando o professor também sai em defesa do aluno, então o professor presencia uma situação de racismo e ele sai em defesa de um Uhum, aluno. O próprio aluno, por estar muito constrangido, ele quer encerrar aquela questão o mais rápido possível. uhum, Então, o aluno ele sofre o racismo, mas ele também se constrange por sofrer o racismo e também não quer levantar o debate. Então, também muitas vezes não quer falar em casa, porque também não quer que os pais apareçam na escola para questionar. Como uhum. se diz, né, que o racismo é um crime perfeito, ele é tão perfeito que ele até silencia a própria vítima do racismo. Sim. A gente quase pede desculpa, né? Né? Quase pede desculpa por estar ali, né? Mas Bom, vamos lá, quando parei de mandar beijo? leio tudo, como Não, só um que a gente trechinho, porque faz? aí depois a gente lê o outro. Tá, então vou ler aqui o começo. Num dia qualquer, uma pessoa me mandou beijos e eu retribuí com um aceno e um sorriso meio amarelado. Em outra ocasião, aconteceu uma cena parecida. Despedindo de uma amiga, ela me manda um beijo de longe e eu retribuo do mesmo jeito. Um aceno, meio sem jeito e um sorriso mais sem graça ainda. Isso me soou tão nada a ver, tão sem lógica. Ao mesmo tempo em que eu queria retribuir o beijo, eu não conseguia. Parecia que alguma coisa em mim travava. Reparei que fazia e faço isso sempre. Vai continuar? Eu continuo? Continua? Você vai? Continuo? Tá. É... Recordei de quando era criança, não lembro ao certo a idade. Devia ter uns 11 ou 12 anos e eu estava na escola. Hora do recreio. Crianças correndo desesperadas para pegarem seu lugar na fila da cantina. Era um empurra, um puxa, uma adrenalina. Um pouco antes da minha vez, minhas amigas e eu estávamos na fila. A tia da cantina estava com uma revista no balcão. Lembro que tinha a boca de 3 pessoas diferentes: um branco, um negro e um índio. Eu fiquei olhando a revista, identificando as bocas, me reconhecendo ali. Nisso, a tia da cantina pegou a revista, viu a boca do negro e falou logo: Nossa, que boca feia, grande, boca preta. Olha isso aqui no meio. Que nojo. Sempre achei boca de negro nojenta. Eu não beijaria uma boca dessas. E vi todos rindo, olhando, zoando a boca do meu semelhante, que até então não achava que tinha uma diferença tão gritante em relação à minha. Foi a primeira vez que me dei conta de que minha boca poderia ser algo tão asqueroso e nojento. Não tinha noção que uma boca poderia causar em alguém um repúdio tão grande. E depois desse episódio, passei a achar que realmente minha boca era grande demais. Era feia, estranha, me sentia um monstro perante todos. Muitas vezes tentava afiná-la, fazendo meio que um truque com ela.
Lembro que pedi aos céus para que eu tivesse alguma doença muito grave na boca e que eu tivesse que reduzi-la, deixando-a normal e bonita. Acho que a gente poderia parar aqui, até para ficar o Uhum, gostinho do pessoal, para o pessoal ler. Tá? Quando eu parei de mandar uhum, beijos, está nesse livro aqui, Olhos de Azeviche. A história não termina tão triste. A personagem depois ela dá uhum, uma virada, ainda bem, né? E eu acho sim, que é importante justamente a gente falar também que essa sua experiência na escola, ela também já mostra essa virada que está acontecendo, né? Então hoje a gente já tem alguns livros didáticos que citam os autores negros contemporâneos. Existe uhum, todo um movimento que vem modificando essa situação e como o debate público, né, ele está agora tão repleto de questionamentos sobre o racismo e que isso pode colaborar nessa uhum, transformação da sociedade. A gente combinou de ler juntos um segundo conto, que é o conto que está aqui, que é A Pretinha e o Pretinho. Então, vai ser uma leitura compartilhada e depois a gente encerra a, a live. Você começa, Thaís? uhum. Começo aqui. A Pretinha e o Pretinho. A Pretinha, desde quando era pequenininha, seu papai dizia: Pretinha, Pretinha, temos que nos valorizar. Muita gente não vai gostar de você por causa da cor da sua pele, seu cabelo, seus traços, mas você é linda. E Pretinha sempre falava: Papai, eu sou linda mesmo. Hoje na escola elogiaram meu cabelo. Falaram que eu fico linda com tranças. Segue. E assim, Pretinha cresceu. Seus pais sempre mostraram que negro é lindo. Sempre ensinaram a Pretinha a ter valor da sua origem, da sua gente, da sua cor. Inclusive, o melhor seria que ela se casasse com um homem negro, para assim a família ficar toda unida, forte, e nada melhor do que o igual para fortalecer juntos o laço, a herança, a cultura e a história. E Pretinha virou mulher, estudou, namorou alguns rapazes, amou. Pretinha muitas vezes ouvia aquela história. Ai, você está louca? Casar com homem preto? E o cabelo do seu filho? Ela vai sempre ter esse cabelo ruim? Ai, clareia essa família. Só preto também não é legal. Ao Pretinho, desde quando era pequenininho, seu pai dizia: Filho, você é preto e tem seu valor. Você tem que estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ser alguém na vida. E se Deus quiser, vai ser um jogador de futebol ou um homem bem-sucedido. Quando isso acontecer, não se esqueça, meu filho. Case-se com uma loira ou uma mulher branca. Mulher preta faz muita confusão e é encrenqueira, só dá trabalho. E como falam por aí, mulher preta mente e faz macumba. Deus me livre, meu filho. E cá para nós, a loira é muito melhor do que a preta. E assim Pretinho cresceu. Não virou jogador de futebol, mas um preto com seu devido valor, bem-sucedido, e para manter o bom status que seu pai sempre dizia, sempre namorava com mulheres brancas. Levava para as festas, apresentava com orgulho para todos. E nessa louca ciranda da vida, a Pretinha, que sempre quis um homem negro, não só por ser negro, não só por negro estar na moda, mas para perpetuar sua história, valorizar o seu povo e sua raiz. Ela ainda procura um preto para dividir essa longa caminhada. Já Pretinho não se reconhece, não sabe verdadeiramente quem ele é. Gosta de samba, gosta de coisas de preto, mas de Pretinha ele não gosta. Não está acostumado com ela, não quer dividir a vida dele, pois lembra do que foi ensinado desde pequeno, que a preta pode ser amiga, pode ser irmã, pode ser tudo, menos mulher. E muitas vezes, quando olha para uma preta linda ou que chame a atenção dele de alguma forma, diz: Eu sempre gostei de negras, mas vocês nunca me deram devido valor. E a vida vai seguindo. A pretinha na dela, em busca do seu preto tão sonhado,
e o pretinho na dele, em busca daquilo que ele não sabe o que falta, se iludindo e se perdendo mais e mais. A Pretinho, Pretinho, Olhos de Azevis. Então, eu acho que a gente tem dois exemplos, né, de como trabalhar não, da importância de trabalhar esses textos na escola. Você já viveu essa experiência de ir lá visitar os alunos e entender o quanto há de uma demanda emocional, mas também uma demanda de entendimento das crianças em relação a essa sociedade que nós construímos e o quanto a gente pode contribuir, né, passando as informações mais corretas para essas crianças e jovens. Bom, pessoal, então a live ela é bem rapidinha mesmo. A gente vai ter uma terceira, mais cedo a gente teve uma live com o Daniel Ambiri, escritor moçambicano. Mais tarde a gente tem uma conversa com Luiz Oliveira sobre o panorama editorial da literatura negro-brasileira. Thaís, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo. Pessoal, o texto da Thaís está na revista Maim. Terminando essa conversa, eu vou postar o site novo da revista para vocês poderem ter acesso. Tem muita coisa boa, tem textos inéditos, tem entrevista com a Eliana Alves Cruz, tem uma entrevista com a Fatu Diome, tem uma resenha de um livro da Miriam Alves. Então, a revista está muito, muito, muito bacana. E tem o texto da Thaís Espírito Santo. Passo para você a palavra para você encerrar, Thaís. Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade de estar aqui contribuindo e já preparando, né? Tá no forno o livro, né? O livro infantil para poder tá também com as crianças aí, com as crianças, com os adultos, com os pais. E eu acho que o momento tem sido propício, né, para a gente poder falar mais da gente, para a gente poder se unir mais, né, fortalecer, se unir mais não, acho que se fortalecer, continuar fortalecido. E é isso, muito obrigada, Wagner. Obrigada mesmo, obrigada a todos que estiveram aí. E é isso, boa tarde. E eu quero ler a revista, já. Vou ler. Valeu, pessoal. Um abraço.